Vamos abrir porque eu sei o que tem nessa caixa, tá bom? Presente da CPAD pra gente. Pessoal, você que está assistindo a gente, que você é assembleiano, tem uma coisa aqui que é especial para vocês, tá? Saquinho, saquinho. Olha, isso aqui que eu tava de olho, cara. Mas peraí que teve um envelopinho, tá? Bom, primeiro material é uma Bíblia que eu já tava de olho, que se você é assembleiano, isso daqui seria perfeitamente a tua Bíblia de culto e eu vou explicar por quê. Da tua Bíblia de dia a dia. Por quê? Que é essa daqui, ó. É uma edição com auxílios que a CPAD lançou, que é essa daqui, ó. Bíblia Assembleia de Deus. O que ela tem? Primeiro, ela vem a Bíblia e o inário que a Assembleia de Deus usa, que é a harpa cristã, tá? Que é o inário. Tem a história das Assembleias de Deus, isso é muito legal. Eu andei dando uma pesquisada, eu queria essa Bíblia para a coleção, até para entender todo esse emaranhado de denominações dentro da Assembleia de Deus, que é uma assembleia, mas tem as suas divisões. Então é legal para a gente entender de onde veio isso. E talvez o item mais importante que tem aqui. Por quê? Pessoal, a gente tem que entender que como é que eu vou explicar para vocês? A Igreja de Cristo, ela tem que seguir um caminho. Então, a gente tem que tomar cuidado para a coisa não ficar solta. Como que você consegue isso? Através de uma igreja que tenha uma confissão de fé. O nascido de novo, qual a confissão de fé que a gente subscreve? Qual a confissão de fé que a gente adota? Ou seja, que não sai daquilo. Nós seguimos a confissão de fé de Westminster. E o que acontece? Como eu sempre digo para vocês, eu vou começar falando da Igreja Reformada, porque senão vocês vão falar, não, você está descendo o pau na Assembleia de Deus. Vocês vão entender que não é isso. Olha só, a Igreja Reformada, ela está sofrendo um ataque tremendo do liberalismo teológico. A gente vê isso muito na questão da crítica textual, que já descambou totalmente para o lado do liberalismo teológico, aceitando o texto egípcio, o texto crítico, e assumindo um compromisso de aplicar esse texto como o mais importante. Isso é fruto do liberalismo teológico, que fala o seguinte, que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas que ela contém a palavra de Deus. Olha o perigo, que você relativiza a coisa. Então, se você virar pro bandido e falar para um bandido e falar é pecado você roubar, ele vai virar para você e falar, de onde você tirou isso? Da Bíblia. Não pode roubar, é pecado. Ele fala, bom, mas isso não é palavra de Deus, outras coisas mas isso não é. Você dá margem para o cara brigar. Essa tentativa de puxar a palavra de Deus para o lado do texto crítico é mais perigosa ainda, porque está dizendo que até encontrarem o texto crítico, Deus deu a Bíblia errada para a gente. Aí você vai falar, tá, então peraí. Então, tendo o texto crítico na mão, o que me garante que não está errado agora? Olha o perigo, sendo que a Bíblia ela é imutável, é a palavra de Deus suficiente, totalmente suficiente. Então isso eu estou falando aí da Igreja Reformada, porque a Igreja Reformada é atacada todos os dias pelo liberalismo teológico, certo? Aí nós vemos a Igreja Pentecostal, que é atacada pelo quê? Pelo toma lá da cá do neopentecostalismo. Quantas igrejas maravilhosas dentro, por exemplo, da Assembleia de Deus, que a gente vê sendo atacada, a gente vê abrindo espaço para pastores que nem pastores são ministros de prosperidade. O exemplo maior disso, infelizmente, nós temos é o Silas Malafaia. Vocês lembram daquela brincadeira do Silas Malafaia com bigode e sem bigode? Quem já viu, você arminiano, que eu tô falando, o recado vai direto para você arminiano. Você já assistiu as pregações do Silas Malafaia lá de trás, quando ele tinha bigode? Eu não vou entrar nas diferenças teológicas entre eu que sou reformado e você pentecostal. Eu estou entrando na nossa visão como uma igreja, como igreja de Cristo. Vocês já pararam para ver isso? Malafaia com e sem bigode?
Se possível, pegue as ministrações antigas do Silas Malafaia. Hoje, o ministério dele é pura teologia da prosperidade. Ele pode pregar qualquer coisa ali, menos palavra de Deus ele está pregando. Infelizmente, um homem que já pregou o evangelho assim de uma maneira, eu sou sincero para vocês, eu tenho 2 vídeos do Silas Malafaia guardados, tá? Que eu não achei nem no YouTube, que, o que ele prega assim é maravilhoso. Ele prega palavra de Deus do início ao fim, nas 2 pregações dele, uma pena, e hoje ele já não prega mais isso. Ele foi se aliar com Mike Murdock, Maurice Cerulo, hereges da pior estirpe. Então a gente tem que pensar isso. Então, onde eu quero chegar? Que vem na importância dessa Bíblia, porque ela traz aqui o resumo da declaração de fé da Assembleia de Deus. Embora alguns, quando foi lançada a declaração de fé da Assembleia de Deus, me mandaram, pastor, lê esse absurdo aqui, eles só batem em calvinistas. Não, do jeito que tá, sim, realmente a declaração de fé das Assembleias de Deus deu uma cutucada nos reformados. Mas se você lê ela como um documento inteiro, que é como deve ser analisada, você vê que ali você encontra diversas garantias para que a igreja, para que aqueles homens que estão comprometidos com a palavra de Deus dentro das Assembleias de Deus, possa ter instrumentos para mostrar, não, o que você está pregando não é palavra de Deus, não é heresia, o que você está pregando não é, você está pregando teologia da prosperidade, etc, etc e tal. E isso que torna essa Bíblia muito, muito legal. Por quê? Porque você vai ter, primeiro, o texto bíblico, Almeida Revista e Corrigida, que é o texto oficial utilizado pela Assembleia de Deus no Brasil, tá? Que é um excelente texto das Escrituras, mesmo sendo a versão da Sociedade Bíblica do Brasil. É um excelente texto, tá? De uma exatidão muito boa. Segundo, você tem a harpa cristã, que é o inário utilizado pela tua denominação. Então chega na hora lá de cantar a musiquinha do Danal, desculpa, mas eu tenho que brincar com isso, porque muita gente não entende, né, que solta o cabo Danal é o cabo Danal do navio, não entende, pensa que Danal é uma pessoa. Entendeu? A hora que cantar a musiquinha do Danal, você tem no inário das Assembleias de Deus. Ou seja, é fácil para você. Eu tive que baixar o Cantor Cristão, porque a gente está lá na Igreja Presbiteriana do Brasil, do Itaim Paulista, e lá eles utilizam os hinos do Cantor Cristão, né, que é o inário da Igreja Presbiteriana. Então ela já vem com a harpa cristã. Tá bom, pastor, é uma biblinha com harpa. Não. Aí outra coisa, você vai ter o Quem Somos, que é o quê? É um encarte com a história da Assembleia de Deus no Brasil. Você faz parte de uma denominação, você que é assembleiano, que é uma denominação tradicional no pentecostalismo. Se você vê bem, não existe pentecostalismo no Brasil sem Assembleia de Deus. Então, mas você tem que conhecer de onde surgiu a Assembleia de Deus, como ela é organizada, como ela funciona. E essa Bíblia, ela traz um estudo sobre isso. Outro ponto. E aí a gente cai na declaração de fé. Que a declaração de fé é o quê? São as margens. O nascido de novo subscreve a declaração de fé de Westminster. Então, se eu, pastor Raul, começar a pregar aqui coisas que saem daquilo que prega a declaração de fé de Westminster, a confissão de fé de Westminster, o presbitério do nascido tem como se reunir e me tirar daqui do nascido, da liderança do nascido. Que eu vou estar saindo daquilo que a minha confissão de fé prega. Então, entendem a questão? Então, o que acontece? Com essa Bíblia você vai ter o ideal para você, o básico para você cultuar. Você vai conhecer a história da denominação que você faz parte sem lendas, sem mimimi, sem invenções, sem aquelas desculpas que vem na cabeça do crente, que ele acaba soltando, achando que ele está com essa coisa que vem da cabeça dele, ajudando a denominação dele. Você vai conhecer a tua denominação. E outra, você vai ter a declaração de fé. Ou seja, você vai saber os limites, o que a tua igreja prega como doutrina. Você vai entender o que a tua denominação prega, para não ter aquelas discussões, entendeu? Que acabam não levando ninguém a lugar nenhum. E outra coisa, quando chegar um herege na tua igreja querendo pregar campanha de prosperidade, na declaração de fé você vai poder chegar para o teu pastor e falar, pastor, a declaração de fé aqui da Bleia, da minha querida amada Assembleia de Deus, sabe o que ela fala? Que esse cara aí é um mentiroso, o senhor não pode abrir.
espaço para ele, porque é um documento da nossa igreja que fala isso, tá bom? Então esse daqui é um dos materiais e é uma Bíblia que eu tô doido para ler, esse Quem Somos da Assembleia de Deus, e conhecer a fundo essa denominação. Olha, cremos, professamos os ensinamentos que a lei de Moisés ou lei do Senhor é de origem divina. Olha, muito bom, os 10 mandamentos, a igreja e o Estado, verdadeira adoração, ceia do Senhor, forma de governo, batismo nas águas, olha, a igreja, a salvação, pecado e suas consequências, criaturas espirituais, o Espírito Santo, o homem. Recomendo já, viu?